Na década de 90, Gabriel Pensador lançou uma música chamada Estudo Errado, uma música que questionava o sistema escolar, mais precisamente o significado de certos conteúdos serem colocados dentro da matriz curricular, colocados dentro do planejamento do sistema escolar. Eu vou ser muito sincero, com algumas coisas, eu concordo muito com o Gabriel Pensador. Acho que ainda temos um currículo muito inflado para o ensino brasileiro, pensando muito mais em passar numa prova de vestibular e passar numa prova do Enem, do que simplesmente trazer algo significativo para a vida de um estudante e que ele poderá utilizar no futuro. Bem, mas nem tudo na escola é assim. Eu, como estou dentro do sistema escolar, sei bem disso, mas tem um trecho da música que, obviamente, eu não vou colocar aqui por conta de direitos autorais, que eu quero discutir, porque, infelizmente, tem uma frase do Gabriel Pensador que faz com que ele esteja errado na música. E vocês vão entender o porquê, tá bom? Ele diz aqui na música o seguinte: eu gosto dos professores, eu preciso de um mestre, mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste. O que é corrupção, para que serve um deputado, não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso. Naquela época, com certeza, Gabriel estaria na avenida falando não é só por 20 centavos, mas vamos continuar. Ou que a minhoca é hermafrodita, ou sobre a tênia solitária não me faça decorar as capitanias hereditárias. Sobre a tênia solitária, Gabriel? E nessa semana, o aprendizado sobre a tênia solitária se materializou na forma de sentido. Afinal de contas, temos que ensinar as nossas crianças sobre a tênia solitária. Você pode até não decorar as capitanias hereditárias, mas sobre a tênia solitária, Gabriel, você e todo mundo precisa aprender. E o motivo é muito simples. Foi veiculada nessa última semana uma matéria que diz o seguinte: mulher consome ovos de tênia para emagrecer e tem doença grave. Médicos fazem alerta. Relatos de pessoas intencionalmente ingerindo vermes para perder peso preocupa profissionais da saúde. E qual é o problema? Bem, o problema é muito simples. Para quem estudou durante a época da escola a tal da tênia solitária, vai saber que o homem, o ser humano, é o seu hospedeiro definitivo. E se é um hospedeiro definitivo, existe antes dele um hospedeiro intermediário. Quem faz esse papel na natureza é o porco. Bem, dessa maneira, já sabemos quem é o hospedeiro definitivo, quem é o hospedeiro intermediário. Vamos lembrar um pouquinho rapidamente do ciclo reprodutivo da Taenia solium. Bom, começa tudo com um homem que tem aquele verme de 4 metros de comprimento no seu intestino. Como só cabe uma tênia no intestino, eu não vou poder ter aí uma reprodução com fecundação cruzada. Então, eu tenho a tênia sendo um ser hermafrodita. E as suas proglotes, que são as divisões do seu corpo, vão então fazer a reprodução sexuada do hermafroditismo e vão produzir os seus ovos, que serão eliminados nas fezes. Podem ser separados se a proglote estoura dentro do intestino ou podem ser junto com a proglote, junto com as fezes. Bem, uma vez que essas proglotes, os ovos, são eliminados no ambiente, eles vão contaminar solo, vão contaminar água e aí o porco vai se contaminar justamente se alimentando com alimentos que estejam com os ovos ou então bebendo água que esteja com os ovos. No corpo do porco, o ovo vai eclodir e vai liberar o cisticerco, que é a fase nova, a fase jovem da tênia. E o cisticerco vai, por sua vez, se alojar nos tecidos do porco. Quando a gente comer o porco mal passado ou a carne crua dele, nós vamos
automaticamente ingerir o cisticerco e desenvolver o verme adulto no nosso intestino. Entre os sintomas da teníase, que é o desenvolvimento do verme adulto no intestino, nós temos sim a perda de peso e uma perda significativa. E é aí que a gente volta então para a música do Gabriel Pensador. Afinal de contas, por que é importante a gente aprender sobre a tênia solitária? Simples. Essas mulheres que estão fazendo isso, comprando ovos de tênia na internet e ingerindo, elas primeiro estão comendo merda, porque afinal de contas é de lá a fonte desses ovos, tá? Ah, não tem jeito de criar em laboratório? Não, não. Elas estão comendo merda e estão fazendo merda. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente ingere os ovos da tênia, nós estamos liberando o cisticerco no nosso organismo, ou seja, nós estamos fazendo o papel do porco. E quando o cisticerco é liberado no nosso organismo, ele vai se alojar nos nossos tecidos. E aí eu tenho formas graves dessa doença, que não é a teníase, é a cisticercose. A mais grave forma dessa doença é a neurocisticercose, aquela que vai fazer com que o cisticerco se aloje no nosso cérebro. Dependendo do nível de infestação do cisticerco, a gente tem que ter, inclusive, procedimento cirúrgico para retirada e, obviamente, possibilidades grandes de sequelas. Então, quando a gente fala de cisticercose, a gente não está falando de teníase e estamos sim falando de uma doença que pode ser muito grave. E aí fica a pergunta: para que fazer isso? Para que se colocar numa situação de risco, colocando a estética acima de tudo? É claro, quando a gente fala da discussão que a música do Gabriel Pensador traz, a gente tem que simplesmente pautar aquilo que está sendo colocado, porque o currículo precisa sim dar significado para o aluno. O sistema brasileiro foca muito na questão do vestibular e do Enem, como eu já disse. E isso muitas vezes faz com que a escola não deixe para o aluno alguma coisa que ele vai realmente usar para a vida. E ele vai só focar naquela prova, naquela prova, naquela prova. Nós temos escolas que só pensam nesse processo. Tem público para todo mundo, eu não estou fazendo uma crítica a essas escolas, mas é porque o sistema permite isso, o sistema deixa que isso aconteça. E a gente precisava ressignificar a escola dentro do sistema. Essa é a questão. Porém, não vou entrar aqui em detalhes ou em discussões que falam, por que isso acontece, por que não acontece. Não, não é o nosso foco aqui. Agora, eu acho que a discussão que fica, ou a reflexão que fica maior dentro de toda essa história, não é o processo escolar, ele só foi o gancho para o vídeo acontecer. A maior discussão que a gente tem que ter aqui é o quanto realmente a estética tem que estar acima da nossa saúde. A gente entende que a estética, ela ajuda, ela auxilia muito na saúde mental. Você se enxergar dentro de algo que você considera belo é muito bom, a autoestima vai lá em cima, isso tudo é muito maravilhoso. Porém, isso não é tudo. Isso não tem que nortear todas as nossas ações. E a gente sabe que o valor estético hoje, dentro da sociedade que a gente vive, uma sociedade que tudo é mercadoria, a estética se torna também mercadoria, ovos de tênia se tornam mercadoria. Então, dentro dessa sociedade, a gente tem aquele alcance, né, aquela procura incansável, né, de se colocar dentro de um padrão e se colocar muitas vezes como mercadoria. E aí vale a gente refletir. Vale a pena tudo isso? Vale a pena se colocar em risco por uma questão estética? Isso é realmente amor próprio verdadeiro? Essa pergunta eu não vou responder, mas eu acho que vale a pena a gente pensar.